Paz do Senhor, boa tarde, que hoje nós tenhamos um tempo abençoado meditando na Palavra de Deus. Como estamos bem perto do Natal, daqui a poucos dias é o Natal, eu gostaria de estar meditando com vocês sobre o Natal, que é uma data muito importante para o cristão. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso. Então vamos primeiro ter um tempo de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra viva, santa, fiel e verdadeira, onde encontramos respostas, onde encontramos alívio no nosso coração, aonde encontramos descanso, Senhor, para todas as coisas que acontecem conosco, nós encontramos resposta, Pai, na Tua palavra. Muito obrigado porque podemos meditar, buscar a Tua palavra e a Tua presença. Amém. Amém. É muito bom podermos buscar a palavra, a presença de Deus, encontrar resposta na palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando um pouco, como eu disse, sobre o Natal. Mas, como toda quinta-feira nós temos orado pelas tuas situações, pelos teus propósitos, nós também vamos estar orando pelo teu propósito de oração. Aquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Toda quinta-feira nós oramos. E nós hoje também vamos orar. Eu só vou fechar a minha janela aqui, que hoje vai ter um barulho que vai atrapalhar a live que eu estou fazendo na minha casa. Então só um minutinho que eu vou fechar a janela para esse barulho não atrapalhar muito. Com licença. Pronto, agora ficou mais tranquilo, fechei a janela. Mas vamos continuar a nossa meditação, vamos hoje ler o texto lá de Lucas, porque essa questão do Natal é muito importante pararmos para pensar e meditarmos sobre isso. Então vamos ler em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 7. Diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em
manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. Só até aí a palavra do Senhor. E vamos estar, então, meditando hoje sobre o Natal. Por que é tão importante meditar sobre esse tema que é o Natal? Primeiro, porque é uma data para o cristão, é uma data que marca a história. Porque Jesus foi aquele que dividiu a história. Porque a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E para o cristão, o Natal é quando veio a boa notícia, a boa nova. Eis que vos nasceu o Salvador. Nós vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso também. Mas é importante entendermos, primeiro, que no Natal é um momento em que Deus, o Deus eterno, se fez homem. Lá no Evangelho de João, vamos ver aqui, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo que se fez carne é Deus, é Jesus que veio e se fez como um de nós. Ele não deixou de ser Deus. Jesus, quando veio, quando ele se fez carne, ele continuava sendo Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso é um dos mistérios do cristianismo que as pessoas não conseguem entender. Como alguém, ao mesmo tempo, é Deus e é homem. Então é algo assim muito precioso e muito grandioso para pararmos para meditar. Não na questão de porquê, mas Deus, o eterno Deus. Por isso que a Bíblia diz, ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Então o Deus, aquele que é verdadeiramente Deus, se fez verdadeiramente homem. E isso nós vimos no Natal, quando o nosso Deus nasceu como uma criança como nós. E o Natal é um tempo para pararmos, para pensarmos mais do que todas as coisas, é na graça de Deus e na bondade de Deus. O Natal tem que ser uma época de muita alegria, não de nostalgia, mas de alegria, alegria da salvação, alegria santa, alegria da presença de Deus. É uma data que deve ser, sim, muito comemorada. Pode enfeitar a casa, todos os lugares, porque é uma data especial, é uma data de alegria. Então, nós vemos aqui, no texto que nós lemos aqui em Lucas, nós vamos parar e pensar em alguns aspectos aqui. A parte que eu li para vocês, do trecho de Lucas, é onde fala dos pastores e quando os anjos vieram e falaram com os pastores. Então, um aspecto que nós podemos ver aqui, nessa questão quando o nosso Senhor veio, é que os pastores daquela época, os pastores na época de Jesus, eles não eram considerados. Eles não eram nem considerados para serem testemunhas quando acontecia alguma coisa e precisava de
de alguma testemunha. Então, e eles eram cerimonialmente também considerados impuros, né, os pastores naquela época. E as ovelhas que aqueles pastores cuidavam em Belém eram as ovelhas que eram levadas para o sacrifício no templo. E essas ovelhas para o sacrifício, elas sempre eram mantidas ao relento, né? Elas não eram guardadas, eram ovelhas para o sacrifício e eram mantidas ao relento. É interessante, né? Esses pastores de Belém, aquela região, eram que cuidavam das ovelhas para o sacrifício que eram levadas. E Jesus é conhecido como o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essas ovelhas do sacrifício eram ovelhas oferecidas pelo sacrifício pelo pecado. E Jesus também foi sacrificado em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Então, são coisas que nós devemos parar para pensar, e para pensar que Deus se revelou primeiro. A primeira notícia, quando Jesus, no momento do nascimento, quem foi as primeiras pessoas a quem foi anunciado o nascimento? Para você entender bem, lembra assim, vamos imaginar uma cena assim. Alguém está para ser mãe, nasce a criança. Quem está lá, o marido, a mãe, os parentes que estão junto com a mulher no hospital, e no momento que nasceu, eles ligam, eles colocam no Instagram, no Face, sei lá, em todas as redes sociais, nasceu fulano, e colocam foto do nenê para todo mundo ver. Divulgam, nasceu, e as pessoas querem dar a notícia do nascimento dessa criança para alguém, e eles dão a notícia, quando colocam nas redes sociais, eles dão a notícia para meio mundo. Toda aquela pessoa que acompanha no Face, na rede que for, ela vai ver, nasceu o filho da fulana. Mas aqui, para vocês entenderem a importância de noticiar o nascimento, sempre que nasce alguém. Mas aqui, quando foi noticiado o nascimento, com quem que foi falado? Quando foi dito, nasceu. O que nós lemos aqui, Havia naquela mesma região pastores. E no versículo 9, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E o que o anjo diz? Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Com quem que os anjos falaram? Para quem que os anjos deram a notícia no momento do nascimento de Jesus? Para os pastores. Para os pastores. Homens que não eram muito considerados naquela época, cerimonialmente eram considerados impuros. Eles não serviam nem para testemunhas em tribunal por causa da posição social deles. Eles não eram nada considerados. E a notícia do nascimento do Salvador foi dada aos pastores. E nós vemos na Bíblia, quando nós vemos em 1 Coríntios, para nós entendermos um pouquinho que Deus é, a grandeza de Deus, nós vemos aqui, quando Deus fala lá em 1 Coríntios 1:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É Deus que escolhe. E Deus que escolheu dar a notícia do nascimento para os pastores que estavam lá no campo, lá em Belém, aonde Jesus nasceu, na cidade de Davi. Então, no Natal, é algo que nós devemos parar para pensar, na verdade, no Salvador. Naquele que nasceu, naquele que veio. E a notícia do nascimento, como eu fiz a comparação primeiro, quando nasce qualquer nenê, as pessoas colocam nas redes sociais, anunciam, fazem várias coisas para dizer: nasceu meu filho, nasceu fulano. E aqui o Senhor notifica os pastores. Os anjos, aparecem a glória de Deus e um coral celestial para pastores, para aqueles que não são nada, não são considerados. Assim é anunciada a vinda do Salvador. Porque Deus vê totalmente diferente de como o homem vê. A nossa glória está nas coisas aqui da terra, mas a glória das coisas celestiais nós não entendemos. É muito, muito diferente. Então, no Natal é um tempo para pararmos, para pensarmos, leia a palavra e medita nisso. Foram pastores, homens que não são nada, que foram lá, para eles foi anunciado. E lembra que o que Jesus diz dele mesmo, que ele é o pastor. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E as primeiras pessoas que ouvem a notícia do nascimento do Salvador são quem? Pastores. Pastores. E lembrando também na palavra de Deus, o rei Davi, antes de ser rei, o que ele era? Pastor. Davi era pastor de ovelhas. Então devemos parar para pensar e meditar na grandeza e na simplicidade de Deus. Realmente Deus escolheu as coisas pequenas, aqueles que nada são, porque os pensamentos de Deus é diferente, porque a glória pertence a Deus. A glória de todas as coisas é de Deus, não é nossa. E nós vemos aqui no próprio nascimento de Jesus também, nós começamos a entender e ver a rejeição do Senhor. Por exemplo, quando nós vemos o livro de Isaías, tem muitas profecias sobre o nascimento, sobre a morte do Senhor, mas aqui em Isaías ele fala muito sobre o Salvador. E lá no capítulo 53, versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Porque Jesus, sendo rei, sendo Deus, qual foi o lugar que ele nasceu? Foi num estábulo. Foi num estábulo, não foi numa casa normal, não foi num hospital, não foi num palácio, não foi em casa de parente nenhum, de ninguém conhecido. Não havia nem lugar para eles na cidade. Se você ler aqui em Lucas, não tinha lugar nas hospedarias. Então, ele nasceu num estábulo. Já de nascimento, nós vemos ele sendo o mais rejeitado de todos os homens. E, por exemplo, como nós sofremos quando nós somos rejeitados e deixados de lado. Às vezes a gente pensa que Deus não entende.
Deus o sabe, porque ele foi o mais rejeitado de todos os homens desde o seu nascimento. Desde o nascimento já é manifestado a rejeição. Não havia lugar para ele. Então imagina José, Maria chegando, não tem lugar para vocês. E o único lugar que conseguiram foi numa estrebaria. Por quê? Porque Jesus ele foi deitado numa manjedoura. Nós já vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso. Mas a questão é, Jesus foi rejeitado mais do que todos os homens. Mas nós devemos então parar para pensar, quem foram os primeiros que receberam a notícia do nascimento? Os pastores que cuidavam de ovelhas para o sacrifício. Foram para esses pastores que foi primeiro divulgada a mensagem. Nasceu. Deus se fez carne, se fez homem. A Bíblia diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas é algo que nós vamos parar para pensar aqui, a mensagem do Natal. Normalmente as pessoas pensam que a mensagem do Natal é apenas o nascimento de Cristo, apenas uma data importante. Mas a questão, olha aqui, ali no versículo 11 de Lucas que nós lemos, diz assim, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A mensagem do Natal é que o Salvador nasceu. Você tem a noção do que é Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? Lá em Isaías, nós vemos também aqui, para nós entendermos um pouquinho o que é Salvador. Lá no capítulo 9 de Isaías, versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que andava em trevas. Quem é o povo que andava em trevas? É nós. Nós somos as pessoas que andávamos nas trevas. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Que o mundo está em trevas. Então, nós todos que somos pecadores, todo aquele que é pecador, a Bíblia diz, todos os homens pecaram, estão separados de Deus e andam nas trevas. Todos nós andamos nas trevas. E a mensagem da salvação é: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é essa luz? É Jesus. Cristo é a luz que veio ao mundo, que ilumina todo homem. Jesus é aquele que veio nos salvar. No Natal é anunciado sobre o Salvador, aquele que veio para resgatar, aquele que veio para nos livrar da morte eterna e da condenação. O Natal deve ser a época da mensagem do Salvador. Quem precisa de Salvador? Aquele que caminha para a morte eterna. Quem caminha para a morte eterna? Toda a humanidade. Porque todos pecaram. Todos estão condenados. Sobre
todos nós pesa a ira de Deus, a condenação eterna. E nós todos precisávamos de um Salvador, de um sacrifício perfeito. E Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós precisamos entender isso. Esse é o significado do Natal. Imagina, por anos e anos, o povo de Israel esperando, as pessoas sabiam, vai vir um dia o Salvador, aquele que vai redimir os nossos pecados, porque nós estamos separados de Deus. Até que chegou o dia que nasceu o Salvador. De uma maneira sobrenatural, veio aquele que é o sacrifício perfeito, aquele que veio para redimir, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos livrar da condenação eterna. Nasceu o Salvador. Isso é o Natal. É a mensagem de que o Senhor nasceu, que o Salvador nasceu, Cristo o Senhor. E conforme ele veio, conforme a palavra de Deus fala, o mais rejeitado de todos os homens, tanto que não tinha nem lugar para ele. E aonde nasceu o Salvador? Aonde ele foi colocado? Numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Você sabe o que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um coxo aonde se coloca comida para os animais. Não tinha berço, tinha um coxo lá na manjedoura. E o que os anjos disseram para os pastores? Olha aqui, ó. E isto vos será por sinal. Eu estou lendo em Lucas, capítulo 2, versículo 12. E isto vos será de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Numa manjedoura. As crianças eram deitadas em manjedouras naquela época? Não. Tinha cama, tinha lugar para as crianças. E o sinal de que é essa criança, vocês vão lá e vão encontrar a criança envolta numa manjedoura. E isso, sabe uma das coisas que revela, que mostra, é o Deus de toda a glória, em toda a sua glória, veio e se humilhou. Até no nascimento, rejeição e humilhação desde o nascimento, mostrando qual seria a trajetória do nosso Salvador. Lá estava o nosso Salvador, deitado num coxo, lugar aonde os animais comem. E quando nós falamos manjedoura, nós não temos muita noção, assim, não paramos para pensar muito o que é, mas é o lugar onde os animais comem. Lá estava o nosso Salvador. Nós vemos aqui, ó, em Filipenses, que é impressionante, Filipenses capítulo 2, versículo 7, que diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. E a continuação do versículo é: tornando-se obediente até a morte de cruz. Mas o Deus eterno, soberano, vivendo
com toda a sua glória. Ele se fez como um de nós. Ele não deixou de ser Deus quando se fez um de nós. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele se humilhou desde o seu nascimento para nos salvar. Por amor de nós, por nos amar, ele veio nos resgatar. Por isso que Isaías diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Por isso que os anjos disseram para os pastores: eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, aquele que veio nos salvar. Jesus, o nosso grande Salvador, o mais rejeitado de todos os homens, aquele que se humilhou. Ele veio a essa terra para nos salvar. Quando eu paro para pensar e meditar o que está escrito aqui na Bíblia sobre o Natal, às vezes eu penso num evangelho que é muito pregado hoje em dia. O evangelho da prosperidade, o evangelho centrado no homem. Esse evangelho não tem nada a ver com o evangelho que está na Bíblia. É um evangelho distorcido. Um evangelho que diz: vem que você vai ter dinheiro. Mas Jesus diz assim: vem, eu quero te salvar da morte eterna. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o evangelho. Jesus veio para nos salvar da tão grande morte, da morte eterna. Ele morreu a nossa morte. O castigo, a condenação que pesava sobre nós veio sobre o nosso Salvador. Ele é o nosso Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele nasceu, e ele se fez carne, e ele habitou entre nós. Essa é a mensagem do Natal. A mais profunda mensagem de todas. Nasceu o Salvador. Hoje nos nasceu o nosso Salvador. E todo cristão pode dizer: o meu Salvador, ele nasceu nesta terra. Ele veio aqui, ele se fez carne e ele nasceu. E ele morreu e ressuscitou. No Natal nós precisamos parar e pensar nisso, no tão grande presente que Deus nos deu, que é a salvação. No Natal nós gostamos de presentear uns aos outros, e isso é muito bom, porque Natal tem que ser dia de alegria. Mas o maior presente de todos é nós que recebemos, a salvação. Jesus é o aniversariante, mas é Ele que nos dá o presente, a salvação. Ele veio nos salvar. Amém? Que você possa ler, parar, pensar e meditar. Leia em Lucas 2, todo o primeiro e o segundo capítulo de Lucas, ele fala sobre o Natal, sobre como aconteceu, sobre os anjos, isso que nós paramos para meditar um pouco. Mas leia e medite. O que é o Natal para você? Deve ser um motivo de grande alegria, porque hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, que veio nos salvar e nos dar eterna salvação.
Amém? Então vamos orar. Primeiro vamos orar nessa palavra que nós meditamos e depois nós vamos orar pelos teus pedidos de oração. Não sei se tu tem pedidos de oração para esse Natal, mas vamos colocar na presença de Deus. Pai, primeiro nós queremos te louvar, te glorificar por essa mensagem de Natal. Muito obrigado, Senhor. Que o nosso coração possa aprender e estar na tua presença a cada dia. E pensar, Senhor, que tu veio a este mundo. Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado por tão grande salvação. Queremos te louvar, te glorificar por isso. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar contigo pelo teu pedido de oração. Você que tem feito propósito nas quintas-feiras, de acompanhar as quintas-feiras, mas daí eu quero orar com você pelo teu pedido. Mas se você tem algum pedido nesse Natal, algo que está angustiando o teu coração, vamos colocar então juntos na presença do Senhor nesse momento. Pai, Deus de toda a vida, que está aqui, que ouve a nossa oração. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir por essa pessoa que está nesse momento ouvindo essa oração. Faça o teu poder na situação que ela está colocando diante de ti. Vem, ó Deus eterno, e responde, liberta, transforma, age. Nós colocamos na tua presença cada clamor, Pai, e pedimos que tu venha abençoar, trazer socorro, vitória, saúde, livramento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você lembrasse que o maior presente é a salvação. Você tem esse presente? Se não tem, ore, busque a Deus. Diga, Senhor, entra no meu coração, seja o meu Salvador. Que você possa ter esse presente que Deus nos deu. O maior presente de todos no Natal é a salvação. Amém? Semana que vem nós vamos fazer a live novamente, estar meditando sobre o Natal e orando também de maneira especial. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E domingo tem culto, vamos no culto, na presença de Deus, buscar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.